a primeira vez, o Matraca do Dia é um projeto que eu comecei no ano passado, dia 21 de setembro, e o objetivo é poder ajudar as pessoas a implementar os projetos pessoais. Todo mundo tem algum projeto pessoal que está ou engavetado ou que está em andamento, e o objetivo é tentar compartilhar um pouquinho de ideias e algum conhecimento que eu possa ter, que possa te ajudar para que você consiga implementar com sucesso e sempre pautado aí com o lance que eu falo que é da espiritualidade, porque eu acho que é ela que é a grande argamassa, né, para os nossos projetos, para as coisas fluírem, para as nossas construções darem certo, porque isso é ela que faz dar sentido em tudo isso, beleza? E eu quero começar o de hoje com uma pergunta para você. Eu quero saber o seguinte, como tá o peso da sua mochila? Nossa, peso da sua mochila, Doug? Mano, o que você está falando? É isso mesmo, peso da sua mochila. Cada um tem uma mochila, pessoal. Cada um tem uma carga, pessoal. Mochila, mochila mesmo. Não é essa daqui só que eu tô falando. Eu tô falando a mochila nossa, da nossa vida. E eu quero começar, eu separei 5 pontos aqui pra gente conversar, mas o primeiro que eu quero até anotar aqui pra gente pra acompanhar é isso aqui, ó. O peso, qual que é o quilo da sua mochila? O que eu quero dizer com isso? Galera, a mochila pessoal, quando eu falo, é como, cada um pode dar um nome, pode ser a sua consciência, pode ser o seu coração, pode ser aquilo que você tem, sua espiritualidade, sua energia, não importa, cada um dá um nome para isso, mas no fundo, o que eu quero dizer é o seguinte, o que você está levando na sua vida que está fazendo a sua caminhada ser leve ou pesada? Esse é o ponto. Então imagina assim, ó, se a gente vai viajar, você chega num hotel, sabe aquela sensação de que você vai lá no hotel, a hora que você pega, põe aquele monte de mala, puff, que alívio, que você põe no chão aquelas malas? Aquela carga é essa carga que a gente precisa ver, só que o que a gente está levando na vida. Claro que na pandemia, a gente reflete num monte de coisa. Eu acho que todo mundo aqui tá vivendo, tá revivendo muitas coisas que aconteceram no ano passado. Mas a gente tem que olhar isso como uma oportunidade também de fazer as mesmas perguntas. O que eu estou fazendo, o que eu fiz, o que eu estou fazendo e o que eu quero continuar ou não fazendo. A gente tem que tentar tirar uma lição de tudo isso. Porque nada é por acaso, tudo tem um motivo e quanto mais a gente conseguir evoluir nessa oportunidade que a gente tem, com certeza a gente vai estar mais preparado. Acho que esse que é um dos grandes pontos. E o lance do peso é justamente a gente olhar e falar assim, essa é a mochila, e a mochila é pessoal, é cada um, não adianta você querer olhar o peso da mochila do outro, é você com você mesmo. Quando você ao longo da vida, a gente vai colocando tanta coisa aqui dentro, tanta coisa, tanta tranqueira, tanta coisa, que isso acaba ficando mais pesado. Pode ser um sentimento ruim, uma angústia, uma raiva, uma revolta, sei lá, tem tanta coisa que fica pesando e isso faz com que a nossa caminhada, às vezes que já é difícil, que pode ser pesada, fique pior ainda. Se a gente for dar um exemplo do lance do hotel lá que eu falei, o que eu acho que seria mais ou menos uma relação boa? Quando você vai viajar, você se prepara para aquela viagem. Então vamos supor, você vai para um lugar que vai fazer frio, você vai levar blusa, você vai num lugar que vai fazer sol, você vai levar protetor, você vai levar um monte de coisa ali dentro. Se tem filho, leva um monte de coisa, você se prepara, você se previne para aquilo que você vai enfrentar. E principalmente filho, né? Às vezes você esquece o bendito do brinquedo que a criança queria aquele. Ele tem 200, né? O meu mesmo, ele tem um monte de dinossauro, mas às vezes ele quer aquele. E se não tiver aquele, é o fim, porque na cabeça dele é aquilo lá. E qual que é a ideia? A gente leva essas coisas porque a gente vai se preparando para o que vai acontecer. Só que na vida, e principalmente assim, acho que emocionalmente tudo mais, a gente também leva isso. A gente vai guardando algumas coisas e aquilo, velho, vai mais se atrapalhar do que te ajudar, entende? Numa caminhada, quanto mais leve tiver a carga, melhor para você seguir. E tá com uma carga leve, na verdade acho que não é nem leve o conceito, mas é a carga certa, porque tem hora que a gente tem que se preparar mesmo, tem hora que a mochila tem que estar pesada com um monte de coisa, mas tem hora que ela tem que estar leve para você conseguir caminhar e seguir com a sua vida, com os seus projetos, com os seus planos, com todas as coisas que você tem. Então, assim, o primeiro ponto que eu queria falar é isso. Qual é o peso da sua mochila? É um momento para refletir o que você está levando, principalmente no coração, que eu acho que é a grande mochila que a gente tem é o nosso coração. E a nossa cabeça, o que você está ocupando esses dois pontos aqui do nosso corpo? Né? O que você tem carregado aqui dentro, na sua mochila, nesse exemplo que eu estou dando?
A segunda ideia que eu quero falar é isso aqui, ó. São as fases do projeto. O que quer dizer isso? Todo mundo sabe que existem fases na vida e os projetos nossos também têm fases. Tem fases que são mais complicadas, tem fase que está numa pauleira, tem fase que a coisa fica mais tranquila. O importante é você entender que fase que você está, para você saber o que você espera daquela fase. Por exemplo, às vezes quem está construindo um negócio novo, principalmente na pandemia, está se reinventando, tem o tempo do plantio. Não adianta você querer colher já. E você tem que respeitar isso. Não adianta querer colocar uma carga a mais do que você já está vivendo, que isso não vai te fazer bem. Então, tenta entender o momento do seu projeto. Se ele está no começo, se ele está no meio, se ele está no fim, se é um projeto que você precisa encerrar e começar outro, se é um projeto que realmente você tá no meio, tá difícil, não tá entrando o dinheiro que eu queria, mas eu acredito, ele tá certo. Então, tenta fazer essa análise para você conseguir deixar a carga mais leve ou deixar a carga com o peso certo. Eu acho que esse que é o ponto. A ideia não é nem facilitar ou dificultar. A ideia é ser correto, preciso, ou pelo menos o mais preciso possível. É claro que se a gente vai, vamos supor, vamos fazer viajar para uma montanha, fazer uma caminhada, né? Tem gente que gosta de fazer aquelas caminhadas e um monte de coisa. Cara, você tem que se preparar. Sua mochila tem que estar pesada, mas ela tem que estar pesada o suficiente que você consiga carregar. Porque senão vai chegar uma hora que você vai jogar fora as coisas. Você não vai conseguir manter aquele ritmo com o peso que você está. E aí eu já vou trazer o terceiro ponto, que é o quê? Organização. O que organização é importante, galera? Quando a gente está com um projeto, quando a gente está pensando em fazer qualquer coisa na nossa vida, a organização ela é muito... Cara, ela é básica. Ela é básica para tudo. E organização no sentido mais amplo. Organização de mochila. Quem aqui já teve algum perereco que precisou abrir a porta de casa e tá com vontade de ir no banheiro e não consegue achar a chave? Aí vai, quase faz xixi na calça, porque é coisa simples. E por causa da falta de organização. Quem nunca passou por isso? Tá vendo? Eu tenho certeza que você conhece alguém. Não, você não. Com certeza algum amigo você já passou por isso. A organização até das ideias. Sabe, assim, quando a gente está com as ideias organizadas e a gente entende o momento que a gente está vivendo, a gente consegue abrir a nossa atenção, a gente consegue ficar alerta e consegue perceber as coisas, perceber uma oportunidade, aquela história do cara que está chorando e o outro que está vendendo o lenço, a gente consegue ver isso daí, a gente consegue perceber, falar, nossa, isso aqui eu tô precisando carregar, esse sentimento aqui, puta, eu tô brigado com essa pessoa há tanto tempo, nem sei o que é. Cara, ninguém sabe se a pessoa vai estar bem amanhã ou não. Aí você fica, né, ruminando aquilo lá, e tudo isso que a gente faz não é buscar a perfeição, mas é só tentar ser um pouquinho melhor todos os dias. Se a gente for só um pouquinho, com certeza, depois de um período, a gente vai ter evoluído, e essa que é a ideia. Nos projetos que a gente tem, principalmente nos projetos pessoais, a gente não leva com o mesmo profissionalismo que a gente leva nos projetos profissionais mesmo. Às vezes a gente recebe alguma coisa na empresa e a gente dá o nosso máximo. E às vezes na nossa vida pessoal a gente dá aquela meia coxambrada. E tá errado, porque a gente tem que encarar esses projetos, as ideias que a gente tem do mesmo jeito. Porque senão você vai entrar numa neura de falar, putz, eu acho que eu não sou tão bom, putz, eu acho que eu não nasci pra isso. E nada disso, entende? É só você dar o mesmo gás que você deu para as suas ideias, para os seus projetos, enfim, que com certeza você é muito mais capaz do que você imagina. Beleza? Esse é o ponto da organização. O outro ponto que eu quero falar em projetos é isso aqui, galera. O ponto 4, controle e fé. Que ideia que eu quero trazer aqui? A gente precisa saber, por isso que eu falo que a espiritualidade, pra mim, acho que ela é fundamental, assim. O projeto tem uma fase que chama monitoramento e controle, que é o quê? É a hora que você controla aquilo que você está fazendo. Só que tem horas que a gente tem que saber que existe tipo uma guarda compartilhada das coisas. Tem coisas que estão na nossa mão e tem coisas que não estão na nossa mão. E aquilo que não está na nossa mão, a gente tem que meio que ter a humildade de saber que tem um cara lá em cima que cuida das coisas. Por mais que elas não saiam exatamente do jeito que a gente quer,
esses dias eu tava trocando uma ideia com o pessoal e saíram meio que duas ideias, assim. Quando a coisa sai do jeito que a gente quer, a gente fala que a gente rezou e pediu certo. Quando a coisa não sai do jeito que a gente quer, aí a gente pede para Deus dar sabedoria pra gente aceitar, né? Mas o que eu pelo menos tento fazer? Cara, eu tento fazer o meu máximo, eu tento fazer a minha parte. Porque daí se der, beleza, eu pedi certo e fiz por merecer. Se não deu certo, cara, eu fiz o meu melhor, não rolou, mas tem um motivo maior. Daqui uma semana, um mês, um ano, 5, 10 anos, a gente vai descobrir o porquê. E pode parecer uma idiotice, mas quando a gente olha para trás e vê a quantidade de coisas que a gente pediu e não deram certo, ou até alguns projetos que a gente começou a fazer, putz, eu queria fazer isso, mas não rolou. Aí você fala, putz, ainda bem que não rolou, né? Eu sofri tanto naquela época, mas não precisava. Claro que a coisa mais fácil é olhar para trás e refletir. O duro é na hora que você está ali vivendo aquilo, ter toda essa consciência. E é aí que entra o lance do peso. É aí que a gente precisa ver o que eu estou pondo na minha mochila, que tranqueira que eu estou guardando ali. Aquilo realmente agrega? Aquilo me ajuda? Aquilo me atrapalha? Ou aquilo é pesado, mas é importante, faz sentido para mim. Daqui eu preciso disso porque eu preciso carregar 2 litros de água, por exemplo, porque até o próximo posto de água não vai ter, sabe? Ou, por exemplo, eu preciso abastecer mais o meu carro porque o próximo posto de gasolina está longe. Então, quando você tem o controle da situação, ou você entende, quando você se organiza, fica mais fácil para você tomar as decisões e para você entender um pouco do que está acontecendo. E o lance da fé é justamente na hora que a gente entende que a gente não tem controle sobre tudo. Não tem, mas tem alguém que é muito mais preparado do que nós, que é essa força que a gente chama esse Deus, essa presença, esse Pai, enfim, que cuida dos detalhes da nossa vida. E para fechar, o quinto peso, o quinto ponto, que é isso daqui, ó, é o peso certo, galera. O que é? A pedra no sapato, aquela pedra que você está carregando hoje aqui, quando a gente está com o peso certo, aquela pedra que está te incomodando hoje pode ser a pedra que falta para você concluir o seu projeto amanhã. Aquela coisa que está te incomodando, que está com ranço, quando você olha para aquilo, puta, mas que saco, tem que fazer isso, tem que carregar isso, tem que fazer essa atividade, tem que fazer tal coisa, tem que abrir mão disso, abrir mão daquilo, ou tem que começar a fazer isso. Quando você olha e fala, beleza, entendi, isso realmente é importante. Você põe aqui dentro da mochila, daqui a algum tempo você vai tirar e isso vai fazer parte da construção do seu objetivo, da conclusão do seu projeto e, enfim, seja lá o que for a ideia que você quer usar para analogia. Então, assim, os 5 pontos que eu quero dizer é: qual é o peso da sua mochila hoje, da mochila da sua vida? O que você está carregando? O que está fazendo valer a pena, sim ou não? O que você tem de entender tudo que está rolando? Beleza, é isso que eu tenho de peso, essas coisas valem a pena eu carregar, tem coisa que não vale a pena, ok? Que momento do projeto, que momento da minha vida que eu estou precisando, que eu estou vivendo, faz sentido isso? Eu preciso guardar? Não preciso. Ter a organização física e mental para entender, que é o lance da agenda, da gente saber o que a gente está fazendo, anotar, o tempo está passando tão rápido, o que a gente anota, o que a gente fez, né? Você olha assim para trás, nossa, hoje é dia tal, sei lá, abril, maio, junho, o que eu fiz, o que eu não fiz? Isso é fundamental. O quarto, entender o que está na sua mão e o que não está na sua mão e confiar que aquilo que está na mão de Deus, Ele está fazendo o que é melhor para nós. Se a gente se acontece aquilo que a gente quer, ótimo, beleza. E se não acontece, entender que tem uma razão para aquilo, que a gente vai tirar uma lição de tudo isso. E o quinto ponto, para fechar, é justamente você conseguir parar para pensar e falar assim, meu, aquela pedra no sapato, aquela coisa que eu estava carregando, fez sentido. Eu estava com o peso certo. Porque se eu não tivesse com aquela ferramenta, naquele momento, eu não ia conseguir abrir essa porta aqui. Se eu não tivesse com aquela ferramenta, se eu não tivesse com aquela ideia, se eu não tivesse com aquilo que parecia um fardo naquele momento, eu não teria concluído meu objetivo agora. Percebe? Então é isso que eu queria falar. Espero que tenha te ajudado. Espero que
te motive a olhar um pouco para a sua mochila e refletir o que tem ali, o que vale a pena manter, o que vale a pena tirar e o que vale a pena colocar, porque às vezes a gente está faltando